Noite, bem-vindo, bem-vinda. Eu vou chamar a Yasmin. Só um momento, por favor, com licença, obrigada. Como diz uma amiga minha, Yasmin. Vão gostar da história, tá? Ah, tá, aqui já tá, entrou. Ui. Meu Deus do Oi! céu, oi. Tudo E bem, Lene? aí? Pontual, então, Não é horário inglês, sempre que eu tudo ótimo, sou que bom te pontual. Quem ver. me conhece sabe, né? Mas Olha aqui, só, aqui é, né? merece o. Não, que antes, né? Não mereça, mas assim, aqui eu tenho que estar pontual mesmo. Não que não mereça, mas Que que bênção, que bom bom falar falar contigo, contigo Yasmin. Obrigada por ter também. aceito. Sim. Deixa Nossa, eu aumentar o muito volume tempo, aqui. tempo. Ah, tudo certinho Sim. ali. Então, meu bem, Então, tá. A gente colocou o tema ali, né? Yasmin antes e aham. depois. E Eu nem sei como falar isso tudo, tá? é, vamos começar pelo começo. Porque as coisas vão acontecendo assim e parar para descrever tudo, a gente vai falando às vezes em fragmentos, né, para pessoas assim, ah, sim, foi assim, assim, assado. Mas falar tudo de uma vez, assim, nem sei como eu vou falar, só o Espírito Santo para conduzir mesmo. Ó, né? Sim. Ai, amém. A Letícia Andressa, que é a maninha, falou viajando e acompanhando. Querida, Oh, glória a sim. Deus. Meu Deus do céu. Eu, olha, Yasmin, eu vou falar bem pouquinho, eu quero te Querida, ouvir, me assim, ajuda, né? fala junto. Tá. Ah, Mas contar assim, porque como eu te conheci, eu vou falar como eu te vejo, sim, né? Como eu te vi. Eu conheci a Yasmin, na época eu trabalhava na sim. farmácia em Timbó, que é uma cidade maravilhosa que eu amo muito. Ficar barulho em casa que eu fico ocupado. E uma época eu tinha uma sobrancelha super estranha, assim, era muito feia, assim. Eu não gostava de viver na sobrancelha. Eu lembro que eu estava falando com uma amiga, que também trabalhava na farmácia, que eu chamo de Nena, a Amanda. E aí foi com a Nena, foi com a outra Nena, umas três Nenas que foram lá. Ah, tem assim, tem assado e tal. E tem a Uhum. Yasmin Mafra. Ai, mas dizem que ela é toda chique, Meu toda Deus, fica muito assim, tal, chique né? Deve ser mesmo. cara. É, que ela Cara acabou, né? lavada aqui, muito Daí eu chique. falei, meu Deus, chiquérrimo. Daí eu falei, meu Deus, aí pesquisando, não sei se eu contei essa história ou não, Uhum. pesquisando, bati uma, ver foto, aí tu vê uma sobrancelha Uma quadrada, vê um Nike, negócio vê assim tudo. estranho. Meu Deus, Manaus. Clássica, né? Sim, Só que foi só sim, meu tipo, né? Deus. É um Uhum. negócio muito pessoal. Aí eu fiz as contas, falei, o quê? O que eu vou pagar para Yasmin compensa se eu fizer várias, né? Tá vendo, Várias galera? vezes que eu fazia na época e tal. Pega a dica da Lene. Então, gente, valeu super a pena. Assim, eu tô feliz. Eu preciso até retocar, né? Tu já me falou Uhum. uma vez, mas já faz o quê? Acho que 2 anos que eu Meu fiz Deus, contigo? Lene, minha Eu cabeça acho não que me ajuda. ele não na formação. Peraí, eu saí em 2020. Ah, tem quase três Faz tempo, anos. né? Quase. Foi aqui no estúdio, Faz então eu tô há tempo. três Então, anos foi que eu aqui. conheci. E foi bem no início que tu veio aqui, eu acho. Foi no Foi no início, fez início? 3 anos agora em Ah, tá setembro. montando aqui a. Uhum. E tu me conheceu Gente, tá numa vendo? fase Então, bem valeu a pena, viu? diferente. Sim. Sim. E é sobre isso. Agora vamos Ai, lá. Já gente, é sobre falei. isso, assim, quando a Lene me conheceu, 3 anos atrás, Hum, né? Justamente eu tava numa fase bem perdida. Perdida, querendo me encontrar em alguma coisa. Acho que muita gente vai se identificar com isso, né? Quando a gente não, hum, quando a gente não tem uma base, né? A base que hoje eu vejo que é Deus, que é Cristo, a gente vai tentar buscar em muitas coisas. Ah, se alguém me uhum, falasse uhum, que, uhum, sei lá, né? Tinha que comer areia, que eu ia me sentir bem, eu ia lá comer areia. Porque a gente vive com a esperança sempre de ter uma verdade, de que alguma coisa vai te fazer bem, que sustente, né? E nada que não. Hoje, uhum, hoje eu entendo, né? Nada que não for Deus não vai me sustentar. Então, uhum, quando eu buscava uma coisa, uhum, ela me preenchia, eu ia uhum. lá e falava para todo mundo. Olha só. É a influência, né? É a influência. Todo mundo tá na mesma Aham, busca. E aí eu ia lá, contava para todo mundo aham, e depois
mudava, tipo, eu ia buscar outra coisa, sabe? Então eu ficava, permanecia nisso num tempo, mas eu não conseguia sustentar, né? Então eu vou dizer, eu vou dar exemplos, né? É, Uhum. posso dar exemplos, né? Tá Tá? aberta. Então, por exemplo, assim, Tá ó, eu aberta. sempre me sentia muito mística, eu sempre buscava coisas que me Uhum. definissem, então eu buscava muito a astrologia como uma forma de me sentir, é, sabe, tipo, segura. Eu queria me sentir segura, eu queria me Ah, sentir, não, agora eu sou assim, vou dominar as coisas. É, agora, se vier uma situação uhum. X, eu vou conseguir lidar bem com aquela situação. Então, a astrologia, ela me fazia vestir uma roupa, né? Então, eu sou escorpiana. Hoje em dia eu não me defino mais como isso, eu sou filha de Deus. E é isso, né? Então, assim, eu sou escorpiana com ascendente em touro. Ai, por isso que eu como tanto. Então, tudo eu dava desculpa naquilo. E eu ficava naquilo. Era um ciclo sem fim, né? O Rei Leão. E eu Aham. não saía daquilo, porque aquilo é isso. Só vai, tu vai ficar naquilo e não vai ter uma resposta a mais, entende? E aí eu não entendia, né? Ficava naquilo. Então eu fazia terapia Uhum. com base nisso. Aí eu buscava outras coisas mais místicas, que era Theta Healing. Eu nem sabia a base direito daquilo, gente, mas eu ia, porque me falavam que era muito bom. Não ia. Eu ia, energia, questão de energia, então eu Uhum. fazia reiki, porque diziam que ia alinhar meus chakras, que ia me curar, a cura com as mãos. E aí tudo isso me fascinava. Inclusive, eu pedia para Deus, porque é bom sempre, né, a gente falar se acredita ou não. Eu sempre acreditei em Deus. Uhum. Sempre sentia ele ali me guiando, Uhum. mas ele queria mais de mim. Então, quando eu falava com ele assim, meu Deus, eu queria tanto ajudar as pessoas, eu queria tanto ajudar a curar elas de alguma forma. Meu, tem tanta gente que faz ali um reiki. Será que se eu fizer um reiki aqui no meu trabalho, eu vou curar as pessoas também? Então, sempre com essa boa intenção. Só que a boa intenção, ela te leva para Uhum. caminhos bem perigosos também, né? E eu não tinha noção de nada disso. É. Mas eu sempre conversava com Deus e eu pedia Uhum. para ele me levar para o caminho que ele quisesse. Isso eu sempre fui muito aberta. Então, há 3 anos atrás, quando tu me conheceu, eu estava buscando muitas coisas. Eu fui em retiro espiritual, porque eu gostava muito daquela ideia do coletivo, das pessoas buscando as mesmas coisas ou coisas diferentes que fossem levar ao mesmo caminho, que é ser mais amorosa, amar ao próximo. Também tinha muito essa vontade de ser mais amorosa com o próximo, porque tinha sempre algo em mim. Eu digo tinha porque hoje eu estou sendo transformada. Graças a Deus. Eu não tinha muita paciência com as pessoas, eu vivia muito no automático. Aham. No meu É. trabalho, por mais que não parecesse, tá? Ah, É, na é. hora de atender as clientes, assim, eu não me sentia como hoje eu me sinto, tão presente, tão, com tanta empatia, com tanta compaixão. Era um exercício muito forte que eu fazia na força do meu braço, porque eu estava tentando fazer tudo sozinha, Aham. né? Tentando colocar em prática Uhum. as coisas espirituais que eu fazia, tentando buscar em coisas espirituais, Uhum. né, que não eram em Deus e em Jesus, as respostas, né? Então, fui nesse retiro espiritual, vivi várias coisas aradas que eu nem sabia o que que era direito, mas totalmente induzida, né, por aquela por aquele título de tipo assim, venha se transformar, venha evoluir e tudo mais. Só Uhum. que depois que eu voltei Uhum. desse retiro espiritual, foi como realmente encher um copo furado, assim, um balde furado. Porque É. preencheu, ai que legal, nossa. Aí deu uma Aham. semana, deu duas, deu três. Cara, eu Acertou. voltei pro onde eu tava, sabe? Sério? Porque aquilo não consegue se sustentar. Qual é a base daquilo? Hoje eu enxergo isso, mas na época eu não enxergava. Então, o que que aconteceu depois disso, assim, eu fui ficando, Deus foi me colocando em situações bem sozinha, assim, né? Ele tirou, permitiu Sério? tirar uma amizade aqui que eu ficava muito, né, grudada naquilo e parecia que aquilo não me ajudava, Uhum. talvez, a enxergar, né? Era uma boa amizade, mas eu não conseguia enxergar o que eu tinha que enxergar. Deus me colocou sozinha em alguns momentos, assim, e eu entendi aquilo como um detox, porque na minha visão era universo, né? Uhum. Tipo, tudo era universo e energia. Tipo Coisas e assim, mexendo no eu acho que eu preciso lugar, ficar né? Que sozinha, então realmente eu não ficava com mais ninguém. Tava off zona, assim, do mundo, né?
Eu não conseguia mais sentir vontade Uhum. também de ir em festa. Isso já fazia um tempo, já antes da pandemia. A pandemia veio para fazer essa peneira, né? Começar. O que realmente eu quero, o que realmente faz eu me sentir bem. E aí, acho que para muita gente a pandemia veio para mostrar, né? Que às vezes tu tá sozinho, com poucas pessoas, é melhor do que tu tá numa multidão vazia. E Uhum. aí, É verdade. final daquele ano, eu encontrei o Dinho, o meu noivo, que a gente vai casar agora. Mas já? Foi assim, Já foi? naquele ano É? eu reencontrei ele e... Mas não conta tudo, que eu quero Ah, fazer as tá bom, perguntas depois tá, sobre isso. tá. Mas olha, você E, acha que é assim? vou tentar Fácil? resumir, então, eu vou tentar resumir. Ah, pode não. Ah, Quando eu encontrei o Dinho, a gente se conectou assim de uma forma muito, muito louca, porque era como se ele fosse minha alma gêmea mesmo, sabe? É, e aí a gente foi trocando ideias, com essas ideias de energia, tudo sempre alinhados. Só que chegou, ele sim, também tinha esse ele trabalho. também buscou, daí influenciei ele aí no retiro espiritual. Ai, sim, é. Ele Também tava no foi, não retiro? no mesmo, mas num Ele outro. não no Porque é. ele viu que foi Aham. legal pra mim, ele também queria buscar. É por isso que eu digo, muita gente busca, né, alguma coisa que preencha alguma verdade, né? E aí, a gente passou Uhum. esse ano todo trocando ideias sobre essas coisas e tudo mais. Chegou o final do ano, a gente foi no casamento de uma amiga, uma amigona minha, e ela tinha se afastado muito de mim. E eu senti muita falta dela, assim, porque finalmente eu tinha alguém, né, o namorado, para poder fazer coisas de casal. Só que eles estavam bem off, Uhum. assim, e realmente eles estavam seguindo muito, né, a igreja, seguindo os mandamentos de Deus. Eles estavam bem cristãos, né? Uhum. Ele, inclusive, tinha se tornado Uhum. cristão também, porque antes não era. E aí a gente, quando não Ah, conhece, a gente fica naquele julgamento do tipo, agora estão indo na igreja, né? Agora não fazem mais nada com ninguém. E aí eu me senti até uhum. mal, porque eu pensei, meu Uhum. cara, será que eu não sou legal? Será que o meu noivo não é legal pra gente fazer coisas em casal? Mas tudo tem um porquê. E aí a gente foi convidado para Uhum. esse casamento, um casamento super simples, mas com muita presença do Espírito Santo. E assim, ó, nesse casamento eu chorei do começo ao final, assim, eu não entendia, né? Eu não entendia o porquê. Sério? Mas eu chorava, assim, nossa, assim, as músicas, tudo tava me tocando de uma forma como nunca. E tinha um propósito naquele Aham. casamento. Eles colocaram um propósito de que pessoas fossem atingidas pelo Espírito Santo. Que ele No tocasse, casamento. assim, né, na gente. E, Uhum. inclusive, a mãe dessa minha amiga falou que eu ia pegar o buquê, e eu peguei o buquê. É? Adivinha, mas Profetizando vamos ver isso ali aí, tudo ó. que ia acontecer, né? Ai, ai. E depois disso, eu e o Dinho, a gente foi percebendo juntos a falta de algo a mais. Então, assim, a gente sempre foi muito, muito conectado, era tudo muito igual. Eu digo, a gente parecia que tinha um Bluetooth, né? Só que faltava. Sair com Uhum. amigos e beber já não era mais legal, entende? Ou quando a gente fazia, a gente ficava depois sentindo uma opressão. E final do ano a Uhum. gente foi pra praia também, foi legal, mas sabe quando não é aquilo? E Uhum. aí o que Uhum. aconteceu pra gente despertar, assim? A Marcela, aqui da clínica, sabe a Marcela, que trabalha aqui? Aqui Limpeza faz. de pele. Meu Deus, eu É. lembrei. Uma Aham. loira? Ela nunca Lembro. vem aqui na minha sala Uhum. porque a gente tá sempre no giro, né? Ela tá lá e eu tô aqui. E aí um dia ela apareceu aqui, brotou aqui. Eu falei, quer um cafezinho, amiga? Daí ela, eu quero, eu tô esperando uma cliente. E aí, conversa vem, conversa vai, ela convidou pra. Falando assim, ela falou assim: eu tenho um encontro de casais na Remanescentes, e o Fabiano vai comigo. Daí eu, sério? Tipo, porque o marido dela também não é cristão, mas, tipo, ele vai, né? Daí ela falou: tu quer ir Uhum. também, tu e o Dinho? Aí eu falei, olha, eu vou falar com ele, mas assim, ó, já me convidaram várias vezes para ir à igreja e eu já tinha ido poucas vezes, assim, né? Mas ali parece que pegou, assim, sabe, no dia certo, na hora certa para convidar e eu dar uma chance, né? Aí, um Uhum. encontro de casal? Tá, legal. E aí ela falou uma coisa que eu achei engraçada. Ela falou assim,
Ah, amiga, é tipo uma palestra. Porque para quem não é cristão, para Eu quem não é pensava, cristão, é é estranho, estranho não? quando você fala assim na igreja. Porque quando você não vai, você não sabe, você acha que as pessoas vão ficar lá ou berrando ou chorando, enfim, tu não sabe direito o que acontece. Tu tem às vezes um preconceito, né? Uhum, Um preconceito, porque você não aham, foi ainda. uhum, Então quando ela falou assim, ah, é tipo uma palestra, eu pensei, legal, né? Legal. Cheguei pro Dinho e falei: Ó, lindo, convidaram a gente pra ir na igreja, no Remanescentes. É tipo uma palestra. Tipo assim, tu já vai né, com a ideia assim, montada, né? organizando Ai, as cara. palavras. E aí, topamos. A gente foi. E foi bem legal, assim, foi bem leve e tal, né? Perto do que a gente tá indo agora e tá sendo tocado, enfim. Mas assim, foi bem leve, né? A gente saiu de lá, foi comer um sushi. Aí naquela semana, essa minha amiga que eu sentia muita saudade, ela me mandou uma mensagem dizendo: Oi, amiga, tudo bem? Eu tô morrendo de saudade, saudade mesmo. Na hora que eu li a mensagem, meu olho encheu de lágrima e eu falei: Nossa, e eu tava, né, sentindo falta dela. E eu tinha mesmo falado pra Marcela que eu sentia falta dela. E ela veio me convidar pra tomar um café. E eu topei. Falei, ah, vamos lá, né? Só que eu topei com aquela coisa assim, ai, cara, mas ela tá tão em Deus. Ela vai só falar de Deus, e aí eu vou Ah, falar o quê? Sabe assim? O que eu vou falar? parecia que Não não ia vai dar dar match no assunto, porque. E assim, eu Uhum. imagino que muitas pessoas, quando vão falar comigo, amigos, também devem sentir isso agora, porque parece que o assunto não encaixa, mas é tudo besteira, né? Porque tudo vai conduzindo. Aí a gente foi tomar Uhum. café, e ela também disse que ficou meio assim, ai, vamos falar com a Yas, né? Tipo assim, vamos lá, então tá. E aí a gente foi falar e foi fluindo. E é muito louco, porque eu sentia vontade de perguntar para ela sobre a igreja, como tá sendo, o que que é, o que que fez eles irem tanto, porque eles iam segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, enfim. Eu via que eles estavam indo muito da curiosidade, né? Uhum. Acho que muita gente tem curiosidade. O que que Uhum. faz tanto numa igreja? E eu falava pro Uhum. Dinho assim, Uhum. nossa, eles só vão na igreja, eles não fazem outra coisa, eles não curtem a vida. Cara, é muito engraçado, porque... É um outro preconceito. E assim, cuidando, assim, eu não queria ser preconceituosa, mas eram as dúvidas, né? Tipo, tá, eles não fazem mais nada? Assim, Eles não bem. saem pra se divertir, pra Aham. viajar, pra nada, só vão Aham. na igreja? Aí tá, aí no final da nossa conversa do café, ela falou da igreja lá, não sei o quê. Aí eu falei assim, ah, que legal, amiga. Parece ser legal essa igreja. Daí ela sutilmente falou assim, ah, a hora que vocês quiserem ir, dá um toque, a gente combina. Aí eu, ah, pode ser, eu vou falar com o Dinho. Tipo assim, já assim, me Uhum. entreguei, sabe? Porque dentro de mim, eu Uhum. tava com muita curiosidade. Mas aí vem a guerra espiritual, né? O bem e o mal. O mal querendo dizer assim, não vai ali, não se interessa por isso. É besteira. E ali o anjinho falando, né? Tipo, vai, é isso que a gente quer que tu faça, conheça, vai, pelo menos pra você ver como é que é, sabe? Tipo assim. Aí eu cheguei em casa e falei, Aham. lindo, que tu acha da gente ir lá conhecer a igreja que a Bruna vai? Dele, ah, Uhum. Yas, pode ser, mas assim, não quero que isso seja algo que a gente vai ter que ir sempre, né? Todo domingo tá indo. Não, não, imagina. A gente vai quando a gente não tiver nada pra fazer. Ó, Eu não quero ir todo domingo lá último ficar indo na caso. igreja. Falei assim, né? Aí, não, e depois as pessoas ficam falando, ah, tô indo na igreja. Gente, sério, é um preconceito, assim, ó. Que é muito engraçado, né? A gente dá risada até hoje. Meu, a gente dá Significante. risada até hoje. E assim, aí a gente foi, né? Hum. E, cara, e eu já tinha tido experiência na Batista há muitos anos atrás. Meu, há uns 7 anos atrás eu fui com a Marcela, com a Ju aqui da clínica, com a Iana. Era um café de mulheres que me convidaram para ir, eu fui. E quando eu tava lá e a mulher tava falando e tava tocando louvor, eu chorava, aqui, ó, me dava lá na garganta um negócio que vinha, uma vontade de chorar, daí eu pensava, ai, eu não vou lá de novo. Ficar chorando assim, sabe? Ficar tão vulnerável. Não Passando vou lá, nervoso. não. É aquela coisa de você não querer se Ah, entregar, né? passou. Você ter vergonha de expor os Aham. sentimentos, a emoção.
Cheguei a participar de algumas células na casa da Iana também. Chegava lá, começava a falar de Cristo, falar de Deus. Era tão lindo que eu ficava com um nó aqui na garganta. O negócio inteiro ficava aqui, ó. Se alguém falasse comigo, eu ia começar a chorar. Uhum. E eu não. E assim, naquela época, eu não dei o braço a torcer, sabe? Eu não quis continuar. Eu não quis me entregar, eu tava a ponto de me entregar, assim. Mas eu tava seguindo a linha Sério? espírita. Mas. Aí eu lembro que a Iana falou assim pra mim: ai, amiga, ai, vem aqui, vamos participar. Não sei o quê. E a gente sabe que a gente Uhum. não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, né? Então ela não tentou me convencer nem Uhum. nada. Ela só Uhum. falou: ai, amiga, vem, não sei o quê. Aí eu falei: não, amiga, eu tô seguindo outra linha. A linha do espiritismo. Uhum. E pra mim faz mais sentido acreditar que existe vida após a morte, faz mais sentido acreditar que existe reencarnação. Aí dela, tá bom, tá bom. Ela não insistiu, né? Ela só falou assim: um dia tu vai saber da verdade. E aí a gente vai com orgulho, né? Não, tipo assim, que verdade? A Uhum. verdade é a minha verdade, sabe? É o que eu sinto. Uhum. Então, eu lembro, assim, é incrível Uhum. como o Espírito Santo faz você lembrar de situações que ele tentou entrar na tua vida e você não quis. Eu lembro de várias pessoas que falavam de Uau. Jesus pra mim, sabe? Pessoas em É. Cristo, tipo, é como se Uhum. fosse um reconhecimento, que ele quisesse, ó, lembra daquela pessoa que te falou? É, então, eu tava tentando entrar na tua vida. E aí, voltando ali pra minha amiga, a casa de oração, quando eu Uhum. fui, eu chorei horrores. Aquele culto. Aí se Eu entregou. não sei explicar. Ali eu não queria assumir que eu estava me entregando. Mas da forma que Ah, estava tá. sendo conduzido o Hum. culto, que o pastor Gui estava falando, porque ele fala muito do, assim, da palavra mesmo, né? Ele fala do que Deus quer, do plano Uhum. dele, do reino dele. Então, cara, aquilo entrava assim, ó, como uma flecha dentro do meu coração. E aí eu falava, nossa, faz muito sentido isso. Claro que sim, sabe? E aí eu chorei, 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 chorei. O Dinho se emocionou também. Foi muito forte pra gente. A gente saiu de lá assim, ó, sabe? Tipo, meu Deus, eu tomei É. um porre de Cristo. Porque a gente fala assim, né? Me embriaguei de Cristo. Porque tu sai assim, tonto. Meu Aham. Deus, deixa eu processar tudo. Aham. É muito louco. Hum. Aí, o que a gente fez? Voltamos no outro Hum. domingo, porque a gente não tinha compromisso nenhum. A gente falou que a gente só ia quando não tivesse nada. E aí, Ah, é. Foi assim a gente vai. E aí, Deus é maravilhoso, né? Porque Ele que comanda a vida da gente. Então, Ele fez com que a gente não Uhum. tivesse nenhum compromisso. Pessoal, vocês querem dar uma voltinha? Tá Não vão dar voltinha. Vai chover, vocês vão ficar de boa e vocês vão, né? E aí a gente foi de novo. Cara, daí a gente foi de novo. E aquelas palavras do culto, elas entravam realmente como uma flecha, assim. E aí, logo, eu lembro que eu realmente me rendi quando eu escutei a música Eu Hum. Me Rendo. Eu chorava com aquela música. E para mim, não, Do era em Hillsong. português mesmo, né? Aquela. É, Em português, né? Eu me rendo. e aí, e Uhum. aquela música eu cantava falando com ele já. Porque para mim a música ela tem um peso, né? Eu amo música, eu gosto de cantar. E aí Isso. hoje eu entendo Você também canta, que é um né? dom que ele me Uhum. deu, então a gente devolve para ele, né? Então eu Ai, que cantava para ele, eu me rendo e aquilo martelava assim em mim. Cara, eu não sei te explicar assim a sensação que eu tive de realmente caindo um véu dos meus olhos, assim para tipo, meu, eu preciso saber mais desse cara. Eu preciso conhecer uau. mais. E aí foi aí que Que massa. começou E assim. deixa eu perguntar. Ah, e deixa eu perguntar uma coisa. Se eu fazer um. Ali atrás, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Disseste que entrasse em várias linhas, né? Eu até lembro, acho que uma vez que tu postaste um story que ia ido Um no retiro. acampamento e tal. E no retiro, né? Mas assim, tu tinha aquele preenchimento um tempo, mas o que assim parecia que te fazia falta, assim, sabe, Yasmin? Uhum. Porque aí você fala, tá, o que aqui tem, aqui não tem, que aqui É o tem. plano, para mim o plano, né? O plano e também você receber o Espírito Santo, né? Porque eu me sinto totalmente conduzida por ele e ele faz eu me sentir 100% guiada e segura. Eu sinto que tem algo aqui dentro de mim me conduzindo, sabe? É,
Antes, Só. eu dava nomes para isso que me conduzia como mentores espirituais, e eu estava dando legalidade para coisas que eu nem sabia, que eu não tinha certeza do que era. Uhum, E aí, entendendo uhum, que a vida em Cristo tem um plano, tem a Bíblia, que é totalmente todas as palavras de Deus ali, cara, o que que eu vou buscar em outra coisa, sabe? O que que me garante que o que eu busco ali fora, né, é 100%? aham, Sendo que a Bíblia, que aham. eu nem dava bola, eu jamais, gente, se falasse em Bíblia, pra mim, a pessoa fala, oh, Dio, aquela coisa gigante, pesado. Sabe? O que que eu vou ler aqui? Aquelas palavras estranhas, difíceis de entender. Sendo que, meu Deus, tem tanta tradução fácil, né? Inclusive, a minha é a Bíblia da mulher que ora. Uhum. É mais bem. Aham, ela é Ah, super é? né, explicadinha. Meu Deus, é maravilhosa. Então, assim, Uhum. ali existe uma Bíblia, existe a palavra de Deus. Quando eu entendi isso, eu fiquei chocada, porque ela realmente não se contradiz e eu nunca fui buscar isso. É aquilo, a gente não busca saber, a gente só julga aquilo que a gente acha no coração, porque eu entendo que o inimigo ele vem para te enganar mesmo. Quando tu tá prestes a descobrir a verdade, ele vem com uma coisa muito bonita, bem montada, para te afastar. Uhum. Então ele vinha com o quê? Com essas coisas Uhum. espirituais, com essas coisas místicas que falam de amor, que falam de você se conhecer, você é o centro, né? Para o inimigo você tem o poder Uhum. de fazer tudo sozinho. E para Deus, Deus quer fazer para ti. Então e quando caiu a ficha, eu sempre fiquei assim, ó, cara, eu tava Ó, que e aí interessante isso. eu tentando me sustentar. Eu tava tentando sustentar todas Ah, as terapias que eu tava fazendo e me tornar uma deusa, né? aham. Porque se eu sozinha Uau! fosse Olha dar que conta das interessante. coisas, então eu não preciso de Hum. ninguém. Então Deus para mim era só um cara que eu falava obrigada a Deus. Sabe? Aquela coisa bem clichê, assim, Gratidão. do tipo botar Isso. Deus na frase do Instagram dizendo, Aham. ah, eu tô na natureza, obrigada a Deus por tuas obras. Mas, tipo, Deus é muito mais do que isso, né? E aí eu fui descobrindo Aham. que, cara, ele criou tudo, ele me criou e eu tô buscando lá no vizinho os conselhos. Porque eu vejo Deus como um pai mesmo, né? Isso também Uhum. foi me ensinado agora. A enxergar Deus como um pai que quer o filho perto, um pai que quer um filho dependendo dele, entende? E antes eu não imaginava assim, eu só imaginava que Deus era um cara meu, uma coisa muito top, que criou tudo e que tá conduzindo a gente mais pelo nosso coração, sabe? Que eu poderia tomar as rédeas sozinha. E aí, quando tu descobre que o cara mandou o espírito dele aqui pra Terra para conduzir a gente, eu fiquei. Cada vez eu fico mais assim, ó. Sabe? É uma loucura, cara. E aí, Por por isso exemplo. Ah, que, continua, por isso perdão. que essas terapias, essas coisas, elas não me preenchem, não preenchiam, porque elas acabavam ali, Hum, sabe? Daí o que que se dizia? acaba vendo que. Acabava, tipo assim, ó. Ah, tenta se encontrar, em alguma coisa tu vai se encontrar. Ah, se não é no reiki, é na astrologia. Se não é na astrologia, é no bar de axis. Se não é. Sabe, são tudo ferramentas que. Primeiro que não vem de Deus, né? Eu também acreditava que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Deus criou tudo. Deus é amor. Pois é, essa é uma É, grande fica, dúvida, né? Que, fica deixa eu contraditório. E essa tudo é o universo, foi uma tudo das, é foi tudo. uma das dúvidas Ah, que eu tirei logo que eu comecei a frequentar a igreja. E aí o mais legal é que eu comecei a frequentar o grupo de convívio na época, agora é discipulado. Esse grupo de convívio eram poucas pessoas reunidas na casa de alguém falando de um tema. Então, depois desse tema, sempre aham. abria brecha para outras perguntas e eu podia tirar todas as minhas mil dúvidas. Que E uma massa. dessas dúvidas era da questão dessas ferramentas que ajudam o ser humano a evoluir. E aí vem o plano Hum, de Deus, né? Que o plano de Deus não é a uhum, gente estar tá aqui para ficar evoluindo, para ser autossuficiente. E essas terapias, elas querem que você seja autossuficiente, porque elas não vêm de uhum, Deus. Na uhum, Bíblia não diz, ah, vai lá e faz um reiki para se conectar. E aí, para mim, E vai aí ela fala, vai no no quarto, se ajoelha tropecinho, onde ninguém e te chora. vê.
Eu só Chora choro. também, né? Chora, ora. Também. A gente tem que se remar, né? E aí Aham. eu fiquei assim, cara, é verdade, não tá na Bíblia isso. Então, se não tá na Bíblia, veio de quem? Veio através de quem? Veio por onde? Veio pelo inimigo. Meu, mas é tão uma coisa tão boa que traz uma sensação tão boa. Fala de amor? Sim. Aí quando tu vai mais a fundo, tu descobre que o inimigo, ele estava tão perto de Deus que ele é o pai da Tá. mentira, ele engana, ele não é Ah, poderoso porque o todo-poderoso é Deus, mas ele tem ferramentas bem atrativas para o ser humano se enganar. E o quanto mais ele puder te deixar cego e buscando um monte de coisa, essas distrações aqui no mundo, aí ele ganha tempo, porque quando a gente está longe da verdade e a gente morre, a gente não vai ser salvo. Ele ganha mais um soldadinho lá no uhum, inferno. E aí eu fui descobrindo uhum. isso, e aí eu fui assim, ó, ficando tipo, meu Deus. E aí, cada vez mais, me vinha a sede de conhecer mais sobre qual é o plano de Deus. Ninguém está interessado em saber o plano de Deus, porque as pessoas estão interessadas em saber o Hum. seu plano. Sabe? Ah, Eu quero tá, saber da minha vida, não da tá. vida de Deus. Entendi, entendi. Porque aí quando a gente fica centrado só em nós mesmos, tipo, só eu É, sou o meu mundo, né? Então você não quer saber mais nada. Ah, olha essa só, foi a sacada para interessante, mim, assim, interessante. Hum, de entender que o inimigo, ele quer que você seja um Deus, então ele vai te botar no mundinho para você se destacar, para você, sabe, para tipo o orgulho, para o ego ficar lá em cima inflamado, assim, né? Por isso que o mundo tá tão perdido, porque é quem pode mais. E quando a gente está em é, Cristo, a gente não verdade. faz nada para a gente faz tudo para Ele. E, e aí, claro, né, a gente ajuda o próximo, a gente, né, não é só. Tu entende o que eu quero Isso. dizer, né? Não sei se eu vou saber me explicar direito. Sim, ou eu vertical, ou É, não é horizontal, mais eu só aham. pensando em mim, é pensando no que Ele quer, deixar ser conduzido, né? Então, isso para mim foi, meu, foi libertador. Aí muita gente fala, e eu falava também, nossa, mas as pessoas que vão na igreja são muito quadradas, são muito com a venda. É o contrário, né? Elas estão seguindo um plano. Porque tem gente que está aqui que não quer nem saber o que vai. Não está preocupado muito, só sabe que vai morrer, né? A única certeza que a gente tem é da morte. Ah, então, e aí? Tu vai fazer o Morte. quê? Aquilo- Aí a pessoa vai tentando viver com os prazeres, tendo né, as melhores coisas e vivendo o que o coração pede. O coração é tão enganoso, né? E aí, quando a gente É. entende o plano de Deus, que ele quer a eternidade, mas a eternidade é só para quem tiver alinhada com ele, aí tu entrega tudo que tu tem e fala: Não, eu quero ir para essa eternidade, o que que eu faço? E aí tu começa a buscar, e buscar, e buscar, e ser obediente. E as pessoas não querem ser obedientes, Uhum. porque isso é renunciar a muitos prazeres. E aí, essa renúncia por prazer é o que pega para as pessoas, né? As pessoas só querem saber né? Tipo, de sair, se divertir, viajar, é tudo muito raso. Quando você conhece a verdade de Deus, tu vê que tua vida é uma coisa rasa. E nossa, cara, se a gente se ajoelha ali e ora durante 15 minutos, tu pensa, nossa, antigamente eles faziam isso o dia inteiro, né? Tipo, É, se sim, comparar, fazia né? Se a gente se bastante, comparar bastante. as Aham. pessoas que estavam próximas de Jesus. E outra coisa que pegou pra mim, meu Deus, como eu falo, né? Hum. Outra Não, coisa que pegou pra assim, mim vou falar. foi entender quem é Jesus. Porque eu falava muito de Deus antes. Ah, Eu falava, Deus. e isso eu queria te perguntar. Eu estava Ah, aqui nas minhas perguntas. Porque, não, mantenha tu vai falar. Porque às vezes a gente fala muito de Deus, a gente deixa ele muito uhum, globalizado, né? Meio distante. Às vezes alguns falam de intuição. A gente tem o Espírito Santo, aham, né? Tem aquela conexão. E aí, às vezes, Jesus fica meio. Ou para Jesus fica muito sim. histórico, né? Mas aí ele te pegou, porque tu via só o Deus mesmo, né? As meninas, Uhum, aquela questão mais é. Isso, eu vi assim, universal, né? tipo, tanto que eu Como falava que foi isso? assim, algumas pessoas falam ainda, eu vejo assim, próximas de mim, porque elas querem, elas sabem que eu virei cristã e daí elas estão habituadas a falar universo.
Aí ela fala assim, ah, porque daí se Aham. daí deixa o universo, Deus, tipo, dá uma esbarrada no universo e Deus, assim, fica Não. universo barra Deus, sabe? Essa era eu. Eu não, Sim. porque pra mim Deus é o universo, mas eu achava legal falar universo. E aí tu entende Aham. que Por quê? Tu porque sabe, pra mim talvez, por Deus que era tu muito achava legal amplo, falar era uma universo? coisa assim, tudo, tudo, daí tu engloba tudo. Aí o universo ele te dá essa sensação de tudo, né? Só que daí tu também Hum, não sei, reduzindo Deus a só o universo, não sei explicar assim. Eu não gosto de querer comparar ah, Deus também ou faz sentido. fazer Deus barra alguma coisa. Há uma visão nossa, É, né? Uma visão. Ah, porque nós temos a visão do nosso uhum, universo, né? É sim, limitada a exatamente. nossa visão. Faz sentido. E Aham, aí, quando falava de aham. Jesus, pô, legal, né? O cara, né? Falar assim, dá até um negócio. É, legal, ele morreu na cruz, que triste e tal. Mas eu, cara, eu não sabia nem 1% de tudo, assim, sabe? E de entender que Deus Uhum. enviou Jesus para salvar a gente. Mas quando eu escutava isso também ficava assim, ó, meio automático, entrava e saía, sabe? Uhum. E aí, Uhum. eu me sentia assim, tipo, encurralada para realmente me entregar para Jesus. E quando eu falava assim, ah, você aceita? A Ju aqui na clínica, várias vezes, ela falava assim, ai, amiga, mas tipo, não sei o que de aceitar Jesus. Aí eu, sim, eu aceito Jesus, eu sei que ele morreu na cruz por nós, mas era muito raso. Deus quer que tu se entregue, Deus quer que tu realmente assuma que ele é o cara que morreu por nós, né, que veio para salvar a gente, que a gente vai viver para ele, né? Deus quer muito mais. E aí, indo ali na V-Hope, eu consegui ter essa, tipo, virada de chave, assim, sim, Jesus. Esse Jesus, eu quero conhecer mais sobre ele e eu quero, sim, Uhum. aceitar ele como meu único salvador e viver para ele. Tipo assim, eu quero entregar tudo para, né? Porque daí eu fui entendendo quem era Jesus. Porque para mim Deus, só Deus, estava muito vago. Deus ele entrava em várias religiões, Aham. em várias coisaradas, sabe? Porque Aham. Deus Aham. está em várias coisas do mundo, né? Em várias crenças. Só que hoje eu entendo que o verdadeiro Deus tá linkado com Jesus e Espírito Santo e o resto é resto, né? Outros deuses que foram criados, enfim. Então, para mim, a grande sacada foi entender o Espírito Santo, o Jesus, sabe? A história dele Jesus. e ser tocada realmente, assim. Então, hoje eu digo que realmente eu sou apaixonada por Jesus. Uau, que massa. Oi, Yasmin, deixa eu perguntar uma coisa para ti, falando Uhum, ainda nisso, né? A gente também tem vários poréns, assim, na nossa uhum. sociedade, também no nosso país, assim, eu vejo muita questão que muitos lares, né, falando de família, Sim. né? Muitos lares, às vezes, não tem a presença de um pai, e aí, às vezes, a gente vai para uma igreja, vai para um local, assim, conhece a Cristo, porque Deus é pai, Deus pai, e às vezes tem aquele Aham. bloqueio, né? E tu pegasse aquele universo, conseguisse organizar para o teu Deus, com a tua família e com Deus, teve alguma rixa, assim, no sentido, tipo, tá, eu não sei, eu tive meu Aham. pai, eu não sei como é que foi a vida familiar ali, agora eu tenho um Deus que eu vou chamar de pai, mas que ele não precisa ser mesmo pai da terra, sabe? Te deu alguma confusão mental nesse ponto, que muita gente Ai, sofre por sério? isso, né? Olha só. Olha só. Às vezes muitas pessoas, porque às vezes não tiveram um pai bacana, e aí chega numa igreja, por exemplo, alguém fala assim, mas Deus é pai, deixa Deus como pai, e a pessoa às vezes junta Sim. o pai eterno com aquele pai da terra, fala assim, não, isso aqui não foi legal. E aí esse aqui fica muito distante, Ah, sabe? entendi. Ele fica assim, aí fica mais aquela, não fica o triângulo, fica só a base, só o Uhum. Espírito Santo e Jesus, mas aí o Deus, Pai, ele fica meio longe, né? Tu não passaste por essa Não, contradição, por essa dor, não, né? assim, ó, Que fazem bacana. 9 anos que eu perdi meu pai, né? Eu, Ah, eu fui adotada logo que eu nasci oh. e então, aham, É? sim, sim, aham. Sério? Gente, Não, coisa Deus foi muito linda. bom comigo em todos os momentos, porque eu entrei numa família muito boa. E,
E ele faleceu de Mas... câncer de pulmão há 9 anos atrás. Vai fazer 10, talvez? Meu Deus, eu tô meio perdida no tempo. E assim, Uhum. como é que eu posso te explicar? Assim, essa questão de paternidade, ela realmente se resolveu pra Uhum. mim. Não que eu tivesse problema, porque eu fui adotada e nem nada assim, mas ter aceitado, ter entendido que Deus é o Pai, que Ele fornece tudo, que Ele tá ali, meu, Ele supre, Ele, para mim, Uhum. Ele supre muito essa falta de pai, sabe? Então, se eu tivesse meu pai hoje, é que daí eu entendo que assim, primeiro vem Deus, depois, né, tipo, a ordem, a sequenciazinha, assim, né, tipo, de Bacana, colocar os pais bacana. na posição certa, porque se a gente se coloca na posição certa, É esse ponto que você aí gosta. não vai ter Isso aí. atrito, não vai ter problema. Então, para mim, eu não. É isso aí. Legal. Por isso que eu acho que tratar da paternidade, curar, né, ser curado por essa questão de paternidade é muito especial, assim, quando a pessoa ela busca Deus, assim, porque dela vai ter um entendimento e realmente só Deus para curar, né? Só Deus para tratar isso. E eu Uhum, creio, assim, uhum. muito. E nessa questão, entendi que Eu você disse que cortou eu, ali. eu, O que você eu colocou creio na muito frase? nisso, assim, que se a pessoa buscar a Deus, ela vai, Creio ela vai muito ser nisso. curada dessa questão de paternidade. Uhum, Ah, de paternidade, legal. E você falou uma coisa bem certeira, Yasmin. Você nunca tinha escutado, sim, do jeito que tu falou, que você precisa colocar cada um no seu uhum. lugar, né? Porque se eu quiser colocar o meu pai como meu Deus, ele vai competir com o outro. E aí, um vai Vai, virar soma zero, vai né? dar E não errado. é, né? Tem que ser no Uhum. lugar certo. Vai dar É, errado, vai dar errado. Bacana, cara. Muito bom, muito bom. é. Ô, minha flor, deixa eu perguntar outra Pergunta. coisa aqui também. Tá. Aí você já falou antes, né? Eu falei, calma, depois dos comerciais. Tá, e como é que o Dinho entrou na tua vida? Então, o Começou Dinho, o ele, babado? ele, ele é meu amigo já há muitos anos. Desde quando eu tinha 17 anos, a gente já se esbarrou Ah, aqui por é? Timbó, em rolês. E ele sempre foi um Aham. amigão, assim, aquele cara que engraçado, que te escuta, que ri junto, que é um amigo, sabe, que tem uma essência de, tipo, pura, assim. É, enquanto outros meninos estavam ali querendo te provocar, te zoar ou querendo te pegar, ele era aquele amigo sincero, aquele amigo querido, sabe? Que tu fala assim, ó, meu, que cara legal. Mas assim, era só amizade, né? Inclusive, eu fiz Aham. esquema pra ele ficar com as minhas amigas. E aí, Ah, olha ele só. chegou a casar, ele chegou a morar junto, enfim, casou no civil, né, com outra moça, ficou 8 anos com ela, e nesse Uhum, tempo eu fiquei no mundo, né? uhum. Fiquei ali buscando mil coisas. E aí, quando ele se divorciou, sim, porque eu vou casar com um divorciado. Tá tudo Tá certo. tudo. Agora é um outro Vamos zerar a casamento que daí vai fase. ser pra eternidade. Amém. Amém. Isso E aí. aí, a gente se reencontrou Massa. depois de 4 anos que cada um tava solteiro. E aí a gente se encontrou. E é engraçado, a gente treina no mesmo CrossFit, só que em horários diferentes na época. E a gente se esbarrou uma vez e outra, assim, né? Nos aulão de sábado. Só que final do ano retrasado, Hum. foi o único final de ano que eu não programei nenhuma viagenzinha, nada, nada. Tipo, eu acho que eu programei só de passar o Réveillon na praia com uma amiga, só. Mas, tipo, ficar 3 dias e voltar. E eu sempre programava, assim, 10 dias na praia, em algum lugar. E aí eu tava assim, não, eu não sentia vontade de programar nada. E aí foi que eu esbarrei com ele, aqui em Timbó, no Capivaras. E a gente começou a conversar, e aí, tipo, sempre vinha aquela energia dele de engraçadão, de amigão, e a gente falava, ria. Meu, e foi. Aí no outro dia a gente combinou de treinar junto com a galera, de ir no Capivaras de novo, tomar uma cervejinha, aí daí de novo treinar. Aí ele falou, ô, vem com a gente pra praia, a gente vai acampar lá e tal. Aí eu sempre fui de topar tudo, né? Falei, ah, legal, eu vou, Aham. eu vou, vou dar uma volta com Já. vocês, eu passo o dia lá antes de ir na minha amiga. E aí a gente passou o dia juntos na praia com a turma. Ele até ali ele quis ficar comigo, eu falei que não, porque ele era meu amigo, não era para estragar a amizade. Só que depois Aham. disso,
ficou a pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu comecei a enxergar ele e eu pedia muito pra Deus isso. Eu falava, meu, me manda alguém legal. Se for pra mandar, manda a pessoa certa, não manda mais tranqueira, né? Só que às vezes ele manda e a gente que não enxerga. Ali ele tava mandando, né? E aí eu comecei a observar o Dinho de outra forma, assim, como realmente um homem maduro, um homem com princípios, porque o Dinho, ele tem, eu vejo muito Cristo nele, sabe? Antes dele se converter, eu já enxergava muito Cristo nele, porque ele é uma pessoa assim, ó, sincera, ele não fala mal de ninguém, ele é super generoso, ele não é orgulhoso, sabe? Tipo, aí eu fui vendo muito essas qualidades nele, assim, eu me encantei. E aí eu me apaixonei e aí só foi, né? Que Uhum. massa! Ai, que Sim. legal, que legal. E aí eu vou aproveitar e falar uma coisa. Essa também é uma frase que eu tinha separado aqui. Tá. Tu. Porque tu ficou um tempo Quanto tempo solteira? 5 anos4 anos? eu fiquei solteira. Não. 5 anos? Sério? Tudo isso? 5 anos solteira. O Dinho ficou uns 4 anos 5? sozinho. É. Ah, Não daí acredito. ficava Tá, quebrando a minha e cara aí por aí, achei. né? Só Vai pra quebrava a cá, né? cara. Uhum. Yasmin, e para uma mulher solteira hoje, que. Porque tu passaste. Se tu te visses naquela fase, né? O que tu falarias para ela hoje? Porque a gente sabe que hoje está muito fácil para a mulher, e muito fácil, não sei se é muito fácil, não. Mas parece a pessoa, eu vou lá e encontro, sei lá, no aplicativo, ou às vezes para quem frequenta, vai num bar, em algum lugar. Às vezes tem muito compromisso, só para satisfazer talvez alguma Aham. falta, né? Se tu encontrasse alguém assim com quem é Yasmin é hoje, sabe, esse depois, o que que tu falarias para uma pessoa que está solteira, assim, sem só Mas, falando para ela, o que que tu mas ela falarias para sendo ela cristã ou hoje? não? Então, esse ponto, porque a gente não sabe, é igual tu antes, né? Tu estavas numa vibe E procurando um algo, mas não sabia o que que monte de era. cristão Sabe? me Tem falando. Ah, alguém assim né? que te fala, não, eu tô solteira, preciso de. Tipo, então, Uhum. então eu dando um conselho pra pessoa cristã ou não? Tanto faz? Tanto Bom, faz. É que a gente nunca sabe, uma às vezes uma sementinha, né? sementinha de uma coisa que tu fala. Então, eu Uhum. sempre penso que dar uma chance, né, para conhecer a verdade. Se a pessoa quer tanto conhecer a verdade, e se a gente diz, né, que Deus tem uma verdade, por que que não dá uma chance de conhecer? Sabe? Tipo, por que buscar em tantos outros Uhum. lugares? Uhum. E isso eu fazia. Eu não estava dando uma chance. Mas por quê? Uhum. Porque eu via muito engessado essa coisa da religião, né? Eu via muito, meu, é tudo muito regrado, é muito não pode, não pode, não pode. Então, o que eu digo, assim, para alguém que está solteiro, assim, de buscar o Senhor, de cuidar para não se enganar com os prazeres do mundo, sabe? Se a pessoa quer Uhum. conhecer uma verdade, se a pessoa quer ir mais profundo na vida dela, busca Deus, porque o mundo ele te traz muito o raso e os prazeres, né? Tipo as coisas mais carnais e elas passam. Então eu fiquei 5 anos, Uhum. eu aprendi muita coisa, não vou dizer que não, né? Eu não fiquei num limbo. Uhum. Eu aprendi muita coisa, Uhum. assim. E Deus permitiu que eu estivesse ali para poder entender onde eu não volto mais. Entende? Olha Mas só. assim, Aham. mas é isso. Assim, eu tive muito, muito tempo vivendo coisas, prazeres e coisas carnais. Carnais que eu digo é tudo que a gente deixa o Uhum. coração comandar, né? Tipo, desejos. Então, assim, Uhum. eu vou dizer coisas bem assim, ó. Eu tinha vontade de ir pra praia, dar um bate-volta e comer. Não tô dizendo que isso é errado, mas era isso que eu botava Uhum. Uhum. como o mais legal da minha vida. Entende? A prioridade. Eu acho que é Entendi, problema quando entendi. você bota isso Uhum. como primeira coisa na tua vida, né? Essas coisas que são rasas, assim. Aham. Então, eu continuo saindo e comendo, mas hoje eu entendo Tão bom. o porquê disso, né? Eu não boto mais como uma coisa assim, né? Aham. Tipo, eu vou fazer isso para eu conseguir, né? Enfim. Mas Aham. é difícil dar esse conselho.
Mas é. Então se prepara, alguém pode Pergunta perguntar isso, meu bem. Já estou difícil, Lene. preparando. Mas assim, ó, é cuidar com essa enganação do mundo, eu diria assim, sabe? Tentar achar uma base, a gente sabe qual que é, né, Lene, que é Deus, mas Uhum, se sim. você não está sendo guiado, eu entendi isso, por Deus, você está sendo guiado por outra coisa. E se não é Deus, para mim é o inimigo, Uhum, porque para mim só existe, né, uhum, o bem e o mal. E o bem é liderado por uhum, Deus. uhum, Então, é uhum. isso, a gente precisa ficar atento. O mundo ele tá querendo dizer pra gente, vai, divirta-se, curta. E Deus está querendo dizer, vem aqui que eu tenho um plano para ti. Só que tu tem que ser obediente e segui-lo, né? Então, para pessoa Uhum. solteira ser feliz, se divertir e tudo mais, ela vai ter que ter uma base e ser obediente. Ela vai ser muito feliz. Só que ela vai ter que renunciar a muita coisa, né? E outra coisa que também aproveitar, porque você trabalha com essa Aham, parte nossa, né, do embelezamento, aham. né? Yasmin é uma super mega blaster micro pigmentadora. Momento marketing. Top, top, top. Assim, isso aí, olha, Ai, obrigada. falo de boca cheia. E Yasmin, e a Yasmin antes e depois, Uhum, lidando com mulheres, você deve ouvir várias histórias, deve ter muita coisa, muita uhum, bagagem de várias pessoas às vezes que comentam, né? É, como é que tu vês esse lado também, sem clichês, né? Eu vou falar sem clichês, assim, mas tu vês esse lado feminino, como é que é a tua visão antes e depois? uhum. Mudou alguma coisa? Cara, muda tudo. Ai, Muda tudo. Assim, ó. fale-me mais sobre isso, como diria a Freud. Cara, quando a gente se entrega para Cristo, ele arranca o véu dos nossos olhos. Então, tudo aquilo, como eu falei, que é tão bonito, né? Que tipo a sociedade vem te mostrando que é bonito, que é importante, que você precisa. Só Deus sabe o que tu precisa. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Essa questão pegou muito para mim, do Sério? trabalho, né? Porque eu trabalho com beleza. A beleza, se Sim. não cuidar, ela vira uma ferramenta assim de empoderamento, né? Esse empoderamento, ele tira a mulher do Ah, lugar que ela precisa estar, que Deus quer que ela esteja, que é uma mulher, hum, uma mulher que serve, como é que eu posso explicar? O empoderamento, ele traz muito o ego, né? Traz muito a questão de orgulho, e isso é tudo o inverso do que Deus é, né? Então, como é que eu vou explicar isso de uma forma correta? Uma mulher que foge, né? Que se embeleza a ponto de hum. tornar isso a única necessidade, ela tá fazendo isso e ela tá correndo risco digamos assim, se estragar, sabe? Tipo, ela começa a chamar a atenção de outra pessoa. Isso pode ser uma arma negativa, por exemplo, para um casamento. Vamos entrar num casamento, né? Uma mulher que Sim, começa aham, a se legal. perder nessa questão da vaidade, coloca isso como primeiro ponto na vida dela. O inimigo ele Aham. usa esses caminhos tão singelos. Ah, vai lá, se arruma, tu merece. E aí ela começa. Ser A gente mulher tem que ter um equilíbrio nisso, porque de repente tu começa a se arrumar, tu vai chamar a atenção de outro, e esse outro vai acabar afetando teu casamento, tu vai começar, a tua busca vai ser só em ti, em ti, em ti, sabe? Então é isso que eu entendi, assim, esse ah, empoderamento não é, não aham. é, Ai, muito barulho. esse empoderamento Hum. a gente precisa cuidar, porque não é nesse lugar que a mulher precisa estar. Daí a gente entra nos assuntos mais profundos da Bíblia de como ser uma mulher bíblica. Que aí é assunto para talvez uma outra live, né? Que daí eu não vou conseguir É, é te... importante. Você deixou um negocinho que me chama atenção para Então a gente conversar, precisa né? ter cuidado. E aí quando eu tô trabalhando, né, nas clientes, eu não injeto isso nelas, assim, sabe? De tipo assim, ai, vem fazer a tua micro para você se empoderar, para você se sentir maravilhosa, perfeita. E, não, é para realmente ela se sentir bonita, mas que não seja o centro, sabe? É sempre um equilíbrio, assim. Mas muito mais do que isso é o que acontece aqui na maca de conversa, sabe?
de poder trocar ideia. Eu acho que esse é o canal. Eu vejo que o meu trabalho hoje é só uma ferramenta para eu estar aqui podendo me alimentar, podendo ter, né, poder dar umas Uhum. voltinhas, comer e tal. Eu entreguei tudo isso aqui para Deus, porque foi Ele que me entregou. Tu tinha muito mais valor nisso. Tu tinha muito mais Antes era assim, ênfase. ó, o meu trabalho, os meus anos de carreira, eu e Yasmin Mafra, entende? Hoje caiu tudo, assim. Hoje eu enxergo que sim, Deus me deu isso daqui, é um presente, eu agradeço, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas isso aqui não é meu, né? Tipo, eu vejo que não, que tudo que eu tenho na vida foi Ele que encaminhou pra mim. E eu não me orgulho, sabe? Tipo, porque não veio de mim, veio dele. Não sei se eu consigo me explicar de uma forma correta, assim, né? Então, eu não subo num salto de empoderamento em relação a isso, assim. Eu vejo que ele tá querendo que eu fique aqui por alguma razão, mas não para que Aham. isso suba a minha cabeça e que eu queira mais e mais e mais e mais. Eu sou muito feliz com o que eu tenho, assim. E aí é um ponto bem interessante porque a sociedade quer que você tenha mais e mais e mais e mais e mais. E Deus te coloca Sim. o suficiente, né? E aí, às vezes, a gente se passa e começa a buscar o que não precisa. E aí foge, né? Foge do que ele quer. Então, é isso que eu penso em ter cuidado no meu trabalho, assim. De querer crescer Aham. tanto a ponto de ter que me tornar outra coisa. Uma coisa que ele não queira que eu me torne, né? Porque eu não vou conseguir Uhum. sustentar sozinha. Uhum. É verdade. E aí, se alguém te perguntar, se viesse alguma amiga lá das antigas, que tive que passar por várias das fases, aí fala assim, tá, Yasmin, como é que eu sei que tu daqui a uns 3 meses você não vai desistir e entrar em outra coisa? O que que te faz, que tu faz assim? Ai, é muito louco. E aí, É muito louco porque pela primeira vez na minha vida, coração, a pergunta meu, essa foi... foi certeira, né? Hum. Pela primeira vez na minha. E já teve gente que falou, inclusive há pouco tempo, assim: daqui a um ano eu Ah, quero é? ver se eles vão estar indo ainda na igreja, se eles vão estar ainda Aham. nessa pegada, nessa Com que pegada. Porque muita gente vê tal, isso né? como uma. Hum. Tipo assim, virou cristão. Nossa, foi lá na loja, comprou um. Como se isso fosse algo que tu colocasse em casa e fosse adorando aquilo por um tempo, entende? Como se fosse uma estátua, assim, né? Entendi. Sei lá, Aham. algo passageiro. Então, pela primeira vez na vida, eu vejo verdade. Hum. Eu sinto a verdade. Assim, ela de uma forma como nunca senti. E eu sempre quis falar algo e me sentir falando com certeza, sabe? E eu me pego lembrando que toda Hum. vez que eu ia falar de alguma experiência minha de terapias e coisa arada, eu falava assim, mas Uhum. eu acho, sabe? Tipo, sempre tinha o eu acho. Eu Não nunca sei falava criar. com tanta certeza, sabe? Eu sempre falava assim, pra mim foi assim, não sei pra ti. Agora, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Cristo, o que ele faz na vida do outro, a gente fala com toda certeza. Porque ele tem promessas que ele cumpre. Então, não tem como. Uhum. Eu Uhum. acho que Deus vai cumprir. Não, ele vai cumprir. Porque está escrito na Bíblia. Ele deixou isso pra gente como uma certeza, como uma verdade, né? Então, é isso Uhum. que faz eu entender que é a certeza para mim, é a verdade. É o véu caindo e a Aham. Aham. verdade na minha frente. Assim, sabe? Que Claro que a gente precisa legal. estar Que alinhado, bacana. né? A gente precisa estar se abastecendo, a gente precisa estar buscando, porque assim como Deus quer a gente perto dele, o inimigo também quer a gente perto dele, né? Então é uma briga aí Uhum. para Uhum. ter a gente. Só que Uhum. É só verdade. que não tem, cara. Acho que tu tem o Espírito Santo aqui queimando dentro do teu coração, porque hoje eu entendo o que é realmente o Espírito Santo queimando. Quando eu falo dele, eu morro de calor, eu começo a suar. É uma coisa muito louca, assim, sabe? Então, Uhum. é, Uhum. quando tu Uhum. sente ele ali, ele Que tá te massa. conduzindo. E quando tu entrega tudo pra ele, cara, eu acho que é isso, assim, ele te amarra ali e só vamos. Não sei explicar, assim, né? É uma coisa muito louca. Muito louca, né? Que beijo. Ai, tô muito feliz. E Muito não feliz por tem, ti. Quando eu te vi e lá na não foto do batismo. olha que louco, porque não tem, Hum. ai, nossa, ela tá tão há tão pouco tempo
e tá falando tudo isso, Aham, aham. né? Não sei se essa era uma das perguntas que eu ia fazer, mas quando eu via outras Pode. pessoas, na época que eu não era cristã, se convertendo, todo mundo Hum, fala isso, eu acho que, tipo, julga nesse sentido. Ai, nossa, acabou de entrar na igreja, hum. agora não bebe mais, Ah, agora outra não sai mais, Aham. mudou até o jeito de se vestir, né? Nossa, agora que tá na igreja só fica postando versículo bíblico, né? Tipo, da Bíblia, só fica falando de Nossa, isso é lavagem Deus. Que cerebral. Essa lavagem palavra. cerebral. Aham. Sim, é uma lavagem. Olha, que lavagem maravilhosa, porque, Graças a porque Deus essa assim, lavagem, né? a Meu gente Deus. entregou para ele, então a Muita gente coisa. tá vivendo nisso. Eu quero viver em Cristo, eu não quero viver no mundo. Eu quero viver em algo que tá me dando essa certeza de salvação, né? Tu escolhe. Tu quer ser Uhum, salvo ou não quer ser salvo? Tu quer ser salvo uhum, ou tu quer tentar se uhum, salvar? E aí, como eu já tentei muitas coisas, uhum. eu falei, não, cara, deixa eu ver como é que é esse negócio aí, porque eu tô sentindo aqui que é algo muito bom. E eu dei a chance. Legal. Eu dei a chance para ele me mostrar, né, o caminho. E cada vez mais, em pouco tempo, eu venho tendo respostas, porque ele sempre responde, né? Uau, que E massa, gente. Que legal. é a relação, Hum, tipo, de você entender que existe um cara lá em cima de fácil acesso, que tu não precisa ter as palavras mais bonitas para chegar até ele. Tu pode simplesmente falar pra... do teu coração, do jeito que tu entende, falar com ele, sabe? Tipo, um beabá, tu pode falar, ele vai te escutar. É como se nós fôssemos Ele realmente vai te escutar. crianças aprendendo. Eu me sinto assim, uma criança aprendendo, sabe? A andar em direção a ele. Mas eu quero. Então, ele gosta, porque ele quer que a gente esteja perto, né? E aí, aprendendo, aprendendo não, aprendendo, né? Falando, orando, eu me sinto Uhum, totalmente perto uhum. dele e recebendo essas respostas. E é tão fácil, né? A gente falar com Deus, conversar, direciona para Tá. ele, né? Não tem Não tem, tu pode intermediário. estar onde tu quiser, Uhum, no banheiro, no carro, é. lavando a louça. Uhum, É muito bom. uhum. Aí tu, Ele é muito próximo. Ele é muito próximo, ele é muito ele próximo. a gente não fica sozinho, né? Não, A gente tá sempre não preenchida fica. dele, assim. E quando tu não tá em Cristo, tu tá Sim. perdido, tu tá sozinho. Quantas vezes eu ficava, Uhum, tipo, uhum, falando comigo mesma, porque daí eu não tinha, porque tudo era eu, né? Deixa eu falar pra Yasmin uhum. aqui. Mas, tipo, vazia, sabe? Vazia, porque era eu com a minha pequena experiência de vida, sabe? De uma pecadora, de uma pessoa fraca. Então, ficava buscando tudo em mim. Uhum. Meu Deus. Que louco, que massa. Sabe quando eu tava pensando aqui? Eu tava te ouvindo e pensando, vamos fazer uma segunda, se tu Vamos! topa? Aham. Meu Deus, como passou rápido o tempo, Topa? gente. Eu, eu, eu também Caraca, acho. cara. Eu também acho. Ai. E, e algo que eu tava pensando aqui, sabe essa best friend que tu tem? Ela é uma das best que tu tens, Ela é né? madrinha do meu casamento agora. E eles profetizaram isso, assim, né? Tipo, eles Ah, botaram como propósito que realmente esse casamento deles tocasse outras pessoas e aí a ideia é, tipo, justamente que a gente fosse para Cristo e indo para Cristo, tu entende a importância de um casamento, que tudo começa, assim, tudo começa, né? Criar uma família é através do casamento, né? Então, hoje, aham. hoje eu e o Dinho, a gente nem tinha vontade de casar antes, porque a gente ficava entendendo. Hã? Não fala tudo, Yasmin. Não fala tudo. Tá. Não fala Vamos deixar tudo. pro próximo? Brincadeira, fala. Fala, fala. Não, agora Tá, eu quero tá. ouvir também. A gente, Você não tinha vontade de a gente casar? entendia que isso era dinheiro, era muito dinheiro para uma festa, para uma coisa de prazeres, né? Bebida, comida, ficar bêbado. Daí a gente pensa assim, ah, não, né? Vamos viajar. Um parceria com os outros, né? Aquela Exatamente. coisa toda. Só que aí a gente vai entendendo o desejo de Deus. O que tá, cara, se é o desejo dele, é a coisa mais pura e bonita que ele quer pra gente. E aí ele faz com que a gente entenda e sinta esse divino, né? O puro disso, assim, cara, um casamento. Então todo o resto Uhum.
festa e coisa arada, é uma consequência, né? É um capricho nosso. Mas a bênção de Deus, ela é, cara, ela é surreal, porque imagina, tu vai estar ali fazendo o desejo dele. E ele vai estar ali presente, sabe? E a gente foi sendo consumido por essa verdade. E aí a gente tá aqui, ó. Ai, meu Deus, tá chegando o dia. E assim, não é tipo. Faltam 18 dias, Não é né? assim, tá chegando o dia pra. Ai, foto, vídeo, vai ter, vai ser legal. Mas pra esse momento da aliança com ele, sabe? Tipo, meu, a gente vai estar fazendo uma coisa pra eternidade, sabe? Ai, Adri, que fofa. Muito, né? Sim. Então a gente tá Muito. entendendo Eu tava o pensando... puro, né? O verdadeiro, assim. Fala. E ele só deixa a gente mais feliz, assim. E grato, né? Porque a gente nem merece tudo isso e pela misericórdia dele, ele oferece isso pra gente. Ai, Deus é maravilhoso. Que bom. Ai, tô muito, muito feliz por tudo, assim, de verdade. Pela tua Obrigada, vida. Lê. Sério, muito, assim. Nossa, eu vou te confessar, eu vou falar, Fala. né? Eu tenho que falar mesmo, é uma coisa que é guardada, assim. Quando tu foste em dois retiros, eu lembro, não sei qual foi, eu Eu só fui vi em um. Naquele dia eu comecei, o que eu vi, e assim, de coração, porque eu só posso oferecer o que eu tenho, né? E eu só conheço a Cristo, já passei fiz muita cagada nessa vida, já fui, já voltei, sabe? Eu falo, não é com ele que eu quero estar até o final. E naquele dia, assim, eu falei, Deus, não sei, eu não sei, não só eu entrei em algum lugar, eu orei e tal, mas eu lembrei muito de ti, assim, nossa, tinha um dia que é de mim, sabe? É que eu sempre te falei isso, né? Eu sempre gostei muito de ti, e aí meio que foi uma oração silenciosa, sabe? E quando eu vi tudo desenrolar, então, Cara, se eu te falar que quando eu postei sobre o batismo, teve duas pessoas que me mandaram mensagem. Pessoas aleatórias, que eu vejo pouquíssimo. E depois eu descobri, num encontro de mulheres, que tem uma pessoa lá que eu não conhecia pessoalmente. A gente se tinha nas redes sociais, mas eu não sabia quem era. E ela falou, Yasmin, quando você foi num retiro, isso faz 3 anos, eu orei por ti, eu chorava e eu orei por ti. Eu fiquei assim, ó, cara, quando a gente entende o poder da oração para outra pessoa, realmente tu falou, o que a gente tem para oferecer é isso, é uma oração e ela chega até Deus. E aí essas outras duas pessoas falaram, meu, Yas, aleatórias, eu até postei depois do batismo ali um print. Elas falaram assim, Yas, eu não sei porquê, mas Deus falou comigo para orar por ti. E te ver hoje se batizando é uma resposta. E agora tu falando também é uma resposta. Então, cada vez mais, assim, te agradeço imensamente. Cada vez mais que a gente está em Cristo, a gente entende que essa cura que eu queria proporcionar para as minhas clientes, né? Ela está na oração, sabe? Ela está numa conversa que eu vou poder contar a minha história e ela vai ser tocada. Então, a cura, ela vem de várias formas em Cristo. Ele vai dando, né? Tipo, que nem tu falou, é uma pulguinha atrás da orelha que fica na pessoa quando você fala algo. É o fruto que você gera, né? E aí essa vontade, eu quero ajudar as pessoas, eu quero curar. Mas eu. Não, é através dele. E aí o que a gente pode fazer, humildemente, é uma oração que chega até ele, né? Então hoje, cada vez mais, e esses amigos que eu fui no casamento, eles falaram que eles oraram muito por nós. E quando a gente foi... A gente ia viajar juntos e daí eles resolveram casar, então eles cancelaram a viagem com a gente. E aí, quando eles perceberam que a gente estava bem desviados, né? Eles falaram, amor, a gente precisa intensificar as orações. E começaram a orar mais e mais por nós. E aquilo foi chegando, sabe? Aquilo foi afunilando pra gente, assim. Então, o poder da oração, ele... Nossa. E a gente busca... Eu falei hoje com uma cliente aqui que toma banho de arruda e faz um monte de coisa. Eu falei pra ela, assim, faz uma oração que com certeza tu vai ser curada, tu vai ter uma resposta. Então, e antes eu era essa pessoa que buscava a arruda, buscava as pedras, os cristais, buscava tudo que não era Deus, sabe?
Então, é muito louco. É tão simples. Eu digo assim, cara, é tão simples e é de graça. A graça é de graça. E eu É de gastei graça. tanto É de com graça. terapia. Mas assim, não quero dizer que toda terapia é ruim, né? Tem terapias que sim trabalham a questão de comportamento, que ajuda, tanto que eu fui muito ajudada, né? Psicologia, Sim, psicanálise, algumas sim. É coisas que assim. o que eu tô querendo dizer é o mais profundo, aquela coisa mais mística, que é uma coisa arada, Sim. assim, sabe? Aham. Que às vezes está meio Que mexe, misturada. Às vezes que é mexe com mistura de algumas energia, coisas. coisa Aham. arada. Que Uhum. dá legalidade a outras Uhum. coisas, entidades e coisas assim. Então, assim, né? Terapia só buscar o lugar certo, sabe? Eu não quero dizer que isso é errado, né? Mas as que eu fiz, elas eram, porque elas não tinham base nenhuma em Deus, assim, e elas tinham essa coisa de energia arada, coisa arada. Eu falo coisa arada, né? Porque é muita coisa. Aham. E lembrando que aquilo que tu falou, se encontrar algo, se preencher mesmo naquilo, tá ok. Agora, se sentir aquele vazio igual tu sentias, daí a gente Uhum, sabe qual que é o caminho, exatamente. né? É. Uhum. Yasmin, vamos fazer uma próxima. O que tu acha da gente chamar... Será que a Bruna viria? Era de se convidar, né? Um convite. Bruna, se tiver aí, o convite tá feito, mas eu vou mandar Manda, inbox manda, para essas manda. dela. Eu tô aqui pensando em É. 1000 perguntas, tem Aham. muita coisa legal, assim. Você tem a questão da amizade, essa questão, as Sim. fases de cada um. É, Eu acho que seria é legal, muito porque eu vi mesmo. nela algo diferente, a mudança nela. E Então, a gente vai percebendo uhum, né, que Deus vai usando as pessoas certas, né, para tocar a gente. Então, uma pessoa tão próxima a mim que saía comigo, a gente se divertia, de repente se afastou. Aí eu comecei a ver o casamento deles. Tem uma coisa muito legal ali. uhum, E essa coisa legal é. era essa renúncia por tanta coisa e essa devoção a Cristo. Então, isso que me causou um ciúmes e uma curiosidade. Então, o convite tá feito, É, Bruna. não sei se ela tá ali, mas Que bom. vamos convidar. Vai caçar, vai dar Sim, tudo certo. Milene, Ai, muito eu obrigada, que Yasmin. Muito agradeço. obrigada mesmo, tá? Por ser essa pessoa, assim, abençoada, né? E graças a Deus por ter encontrado a ele, né? E que Deus abençoe muito, muito. A live vai ser depois do casamento, tá bom? Você vai Obrigada, a casar, noiva você vai falar de agradece. mel. Já tô preocupada, né? Fazer uma live no Os dia antes do bolinhos desse casamento. tamanho. Não, vai estar pensando no Uhum. bolo e tudo. Não, não. Tá. Eu vou te poupar disso. Eu sei que deve ser uma coisa complicada. Mas Uhum. glória a Deus por isso Lene, também. eu te Te abençoe agradeço muito, muito muito, e eu vou te Dinho. dizer assim que O hoje quê? eu vejo certas pessoas e entendo, né, o quanto elas levam Cristo com elas e o quanto eu via algo diferente. E tu era uma pessoa assim, que eu via algo diferente em ti, sabe? Então, esse hoje eu vejo Cristo Amém. em ti. Antes eu não sabia o que que era, mas eu via algo muito bom. Então, muito obrigada por ter me convidado para eu poder ter esse tempo contigo também. E eu tenho um carinho imenso por ti e fico muito feliz, né, por esse movimento que tu tá fazendo de estar falando sobre isso, de estar, sabe, tipo, para outras pessoas também tirarem essas curiosidades de uma forma leve, né, a buscar a rede social para esse lado positivo, assim, para a gente poder, sabe, tipo, olha Uhum. só, eu que era uma pessoa super normal, né? E aí tu me convidar para poder falar disso, eu acho muito bacana esse teu movimento. Eu te agradeço muito por ter me convidado, de verdade. Assim, falar disso para mim é algo que Amém. eu poderia ficar horas falando, porque é muito gostoso, né? Muito bom. Muito, É muito. muito Falar de bom. Deus é maravilhoso. Muito bom. Ah, que bom, minha amiga. Então, Obrigada a muito obrigada você. de novo. Deus te abençoe muito, né, esses próximos dias e não só isso, mas o Uhum. começo dessa nova fase com tu, com a tua família, com a tua nova Sim. família, né? O Dinho Amém. ali. Obrigada, Lene. Tá bom, ricamente. Muito obrigada por É te verdade, vieram obrigada a aqui. todo mundo. Se quiser falar, Hã? se quiser falar algo, se Não, quiser só falar algo, por agradecer favor. mesmo. Eu falei pra caramba, né? Ah, que bom, foi ótimo.
Nem eu Eu nem também falo. não. Meu, que delícia. Sério. E só te agradecer. Obrigada mesmo. Você é uma bênção. E obrigada a todo mundo que parou aqui para escutar um pouquinho da Uhum, gente, né? Da minha história e tudo mais. E, e eu creio que muita gente vai ser tocada de diversas formas, né? Não só por mim, aqui, por ti, mas que cada vez mais as uhum. pessoas sejam, tirem essa curiosidade, né? E vão buscar realmente uma verdade. E não fiquem só seguindo o coraçãozinho, como eu fazia. Ai, Sim, o coração é gastoso da palavra, é. né? Verdade, verdade. Amém, Yasmin. Beijo a todo Olha só, mundo. a Adri falou Aliás, que te me conheceu falando que através do gostaria que pãozinho. Pois é, ainda tem um pãozinho pra gente falar depois. Meu, Eu aquele sei já pão quem foi, gente. gostoso, gente, saudade. Meu Deus. Uhum. Yasmin, Um beijo, beijo, minha obrigada, amiga. tá? Boa noite, Muito fica com obrigada, Deus e a gente vai viu? se falando. Também. Amém. Beijo, Beijo, lindeza. tchau. Até. Tchau.